Olá a todos que estão nessa videoaula, eu sou o professor Marcelo Silva e nós estamos falando sobre Java Persistência API, JPA. Nessa videoaula nós vamos ver como temos que proceder para salvar um objeto em banco de dados, para salvar dados em banco de dados. Vamos ao Eclipse. Na aula anterior, tínhamos feito uso da classe aluno.dal e do método listar alunos, pertencente à classe aluno.dal, onde efetua a query que seleciona todos os alunos e depois eu listo os dados recuperados. Como esse método é void e não retorna nada, então eu dei um system.out.println direto aqui a fim de exemplificar a utilização. Vamos agora criar o código para o método salvar. O método salvar também ele só vai salvar, ele não retorna nada. Dentro do nosso DAO nós fazemos uso do Entity Manager. Depois que você configurou o Factor, apontando para a sua conexão, você vai criar o Entity Manager e vai utilizar o Entity Manager. Então, eu preciso iniciar uma transação m.getTransaction.begin agora eu vou salvar persist. Salvar quem? Vou salvar um objeto aluno. E eu vou commitar m.commit transaction get transaction.commit. São só essas três linhas que necessitamos para salvar dados em um banco de dados utilizando JPA. Depois só precisamos passar o objeto que queremos persistir. Caso você já tenha algum conhecimento em banco de dados ou no próprio JDBC do Java, você pode comparar as linhas para salvar, selecionar, excluir e atualizar e vai comparar as duas formas de trabalhar. Aqui a gente só está vendo como utilizar o JPA. Vou salvar. Agora eu vou lá na minha classe usa JPA e vou utilizar aqui o método salvar. Eu vou comentar a princípio o método, a chamada do método listaAluno. Vou deixar a criação do objeto aluno.dal. Para utilizar o método salvar, naturalmente ele espera que eu passe para ele um objeto aluno. Então eu vou criar aqui um objeto da classe aluno igual a new aluno. Ele não conhece a classe aluno, então eu preciso importar. Vou setar os dados para esse aluno. Aluno.set. O ID eu não preciso setar, porque vai ser auto-incremente. Então, set nome. Eu vou chamar de JP aluno. Aluno.set CPF. Eu vou inventar um CPF 777777. Tirar esse 4 que foi involuntário ali. Então, Ctrl S para salvar, mas ainda não estou persistindo os dados. O que eu preciso fazer para persistir? Até aqui eu só criei o objeto aluno. Agora eu vou utilizar do aluno.dal, o objeto aluno.dal, e vou chamar o método salvar que eu já desenvolvi lá na classe aluno.dal. Então, aluno.dal
salvar. Ele espera que eu passe como parâmetro um objeto aluno. Vou salvar. E agora eu vou executar essa classe usa JPA2. Vou dar um run as Java Application. Conectou no banco. Pronto, e já finalizou. Como eu não coloquei nenhuma mensagem de aviso que foi salvo com sucesso. Agora eu vou precisar ir lá no banco de dados. Então, lá no administrador do Champ, php-myadmin, eu vou clicar aqui em aluno, no meu banco de dados que nós criamos na aula passada. Vou clicar na tabela aluno e verificar se o usuário que eu criei está lá inserido. Olha só. O aluno de número 4 foi inserido, o nome dele é JP Aluno e o CPF 77777777. Então está inserido no banco de dados. Marcelo, como é que eu recupero lá no meu programa Java através de JPA e tal? Veja que eu comentei a linha aqui que faz a listagem dos alunos. Então eu vou pegar essa linha que está aqui comentada. Vou passar aqui para baixo, vou descomentar essa linha e vou comentar, utilizando um comentário de várias linhas, a inserção, senão ele vai inserir duas vezes o aluno JP Aluno. Vou executar novamente, botão direito, Run as Java Application. Veja aqui. Agora estou recuperando via aplicação, via o programa que desenvolvi. Eu tenho o JP Aluno e o CPF 777 inserido na listagem, né, junto com os outros. Essa foi a apresentação de como salvar dados utilizando JPA. Obrigado a todos que assistiram esta videoaula e até a próxima videoaula.